Já imaginou acordar todos os dias sabendo que ninguém pode descobrir quem você realmente é? Que uma simples conversa em um café pode fazer parte de uma operação secreta? Ou que a pessoa sentada ao seu lado pode estar espionando alguém há meses sem levantar qualquer suspeita? Durante décadas, organizações como KGB, CIA, Mossad, Stasi e NSA construíram uma reputação cercada de mistério. Mas a verdade é que a rotina de seus agentes é muito diferente do que os filmes mostram. E em alguns casos, ela é muito mais perturbadora. Hoje, você vai descobrir como era e como ainda é o dia a dia das pessoas que trabalham nas agências de espionagem mais famosas do mundo. E também vai saber qual dessas organizações possui a rotina mais extrema. A rotina de um agente da KGB era construída em cima de paranoia constante. Durante a Guerra Fria, muitos oficiais acordavam sabendo que poderiam passar semanas observando uma única pessoa sem jamais fazer contato direto. Diferente do que os filmes mostram, o trabalho raramente envolvia perseguições explosivas ou tiroteios. A maior parte do tempo era consumida em vigilância, coleta de informações e contra-espionagem. Um agente soviético precisava memorizar rostos, rotas, hábitos e até horários exatos de desconhecidos. Em Moscou, oficiais podiam passar horas dentro de carros estacionados apenas esperando alguém cometer um erro. Existia também um controle psicológico extremamente pesado dentro da própria organização. A KGB não espionava apenas inimigos estrangeiros. Ela também monitorava cidadãos soviéticos, artistas, jornalistas, militares e até membros do próprio governo. Muitos agentes viviam com medo de serem investigados pelos seus próprios colegas. O treinamento envolvia aprender táticas de disfarce, leitura corporal, interrogatório e métodos para identificar se alguém estava seguindo você. Antigos desertores relataram que a rotina criava um estado permanente de desconfiança. Até conversas comuns em restaurantes podiam ser analisadas como possíveis ameaças. E talvez o mais assustador seja que boa parte desse trabalho acontecia em absoluto silêncio. Um bom agente da KGB era aquele que conseguia passar despercebido até pela própria vizinhança. Enquanto o mundo via soldados e políticos disputando poder na Guerra Fria, milhares de agentes trabalhavam escondidos, tentando controlar informações nos bastidores sem deixar rastros. A rotina de um agente da CIA depende muito da função exercida, mas ex-oficiais relatam que o trabalho real é muito menos glamouroso do que Hollywood vendeu durante décadas. Boa parte dos agentes começa o dia lendo relatórios produzidos durante a madrugada por setores espalhados pelo mundo. Informações sobre guerras, movimentações militares, ameaças terroristas e negociações políticas chegam constantemente. Em seguida, acontecem reuniões fechadas onde cada detalhe pode alterar decisões estratégicas dos Estados Unidos. Mas para os chamados case officers, os oficiais responsáveis por recrutar informantes estrangeiros, a rotina muda completamente. Eles passam grande parte do tempo tentando construir relacionamentos discretos sem levantar suspeitas. Muitos vivem em outros países usando profissões falsas como cobertura diplomática, empresarial ou acadêmica. Em vez de ação constante, o trabalho exige paciência extrema. Algumas operações levam anos até gerar qualquer resultado. Ex-agentes já revelaram que uma das partes mais difíceis da rotina é manter uma vida dupla sem cometer erros. Em muitos casos, até familiares desconhecem detalhes reais do trabalho. A CIA também investe pesado em treinamento psicológico. Oficiais aprendem a detectar mentiras, manipular conversas e perceber comportamentos suspeitos em ambientes públicos. Depois dos ataques de 11 de setembro, a agência passou a focar ainda mais em inteligência antiterrorista e monitoramento global. Hoje, muitos agentes passam horas analisando dados digitais, comunicações interceptadas e movimentações financeiras. A imagem do espião moderno acabou mudando. Em vez de correr pelos telhados como nos filmes, muitos passam madrugadas inteiras em salas silenciosas tentando encontrar padrões escondidos dentro de milhões de informações. Trabalhar para o Mossad significa viver em um estado quase permanente de alerta. A agência israelense ficou conhecida mundialmente por operações extremamente ousadas, mas antigos relatos mostram que a rotina dos agentes é baseada principalmente em preparação obsessiva. Antes de qualquer missão, detalhes mínimos são estudados durante semanas ou até meses. Um agente pode precisar decorar ruas inteiras de uma cidade estrangeira, aprender novos idiomas ou memorizar comportamentos culturais
para não levantar suspeitas. Muitos operativos vivem no exterior usando identidades falsas extremamente convincentes. Alguns chegam a construir vidas completas em outros países apenas para manter uma infiltração funcionando. O treinamento psicológico é considerado um dos mais rigorosos do mundo. O Mossad procura pessoas capazes de tomar decisões rápidas sob pressão sem demonstrar emoção. Antigos membros relataram que a organização valoriza improvisação, mas apenas depois de uma preparação extremamente detalhada. Existem também uma forte cultura de sigilo absoluto. Agentes frequentemente não sabem de tudo sobre a missão inteira, apenas a parte necessária para executar a sua função. Isso reduz riscos caso alguém seja capturado. E apesar da fama de operações cinematográficas, boa parte da rotina envolve observação silenciosa, análise de comportamento e coleta de informações humanas. Muitos passam horas apenas monitorando encontros, registrando hábitos e identificando padrões. O desgaste mental também é enorme. Viver constantemente escondendo quem você realmente é acaba afetando relações pessoais e familiares. Talvez por isso o Mossad tenha criado uma reputação tão diferente de outras agências, não apenas pela eficácia das operações, mas pela forma como transforma seus agentes em pessoas capazes de desaparecer completamente dentro de uma identidade construída. Se existiu uma organização que transformou vigilância em uma rotina diária assustadora, foi a Stasi da Alemanha Oriental. Diferente de outras agências focadas principalmente em espionagem internacional, a Stasi concentrava grande parte dos esforços espionando a própria população. A rotina de muitos agentes consistia simplesmente em observar cidadãos comuns. Professores, estudantes, músicos, trabalhadores e até famílias inteiras podiam ser monitoradas durante anos. O mais perturbador é que a organização dependia de uma gigantesca rede de informantes civis. Estima-se que centenas de milhares de pessoas colaboravam secretamente com informações. Isso criou uma atmosfera onde ninguém confiava totalmente em ninguém. Um agente da Stasi passava horas escrevendo relatórios detalhados sobre comportamentos aparentemente simples. Conversas em bares, comentários políticos ou mudanças de rotina podiam virar arquivos secretos. Muitos oficiais trabalhavam dentro de prédios fechados, analisando gravações, fotografias e documentos coletados diariamente. A obsessão pelo controle era tão grande que existiam setores especializados em armazenar cheiro humano em recipientes para ajudar cães farejadores em futuras investigações. E apesar da aparência burocrática, o impacto psicológico era gigantesco. Antigos relatos mostram que agentes viviam presos em uma cultura de medo constante, onde até colegas de trabalho podiam denunciá-los internamente. A rotina não era marcada por grandes perseguições cinematográficas, mas por algo talvez ainda mais sombrio: a transformação da vigilância em uma atividade comum e permanente dentro da sociedade. A rotina de um agente ligado à NSA é provavelmente a que mais se aproxima do conceito moderno de espionagem digital. Enquanto antigas agências ficaram marcadas por microfilmes escondidos e encontros secretos em becos escuros, a NSA se tornou símbolo de vigilância tecnológica em escala global. Grande parte do trabalho acontece em centros altamente protegidos, diante de telas cheias de dados sendo monitorados em tempo real. Analistas passam horas tentando identificar padrões suspeitos em mensagens, ligações telefônicas, movimentações online e sinais eletrônicos. Depois das revelações feitas por Edward Snowden, o mundo descobriu o tamanho da capacidade de monitoramento da agência. Mas o que muita gente não imaginava é que a rotina diária pode ser extremamente repetitiva e mentalmente desgastante. Um analista pode passar um turno inteiro examinando informações aparentemente sem importância até encontrar um pequeno detalhe que conecte diferentes investigações. O trabalho exige conhecimento avançado em tecnologia, criptografia e segurança digital. Muitos funcionários possuem formação em matemática, ciência da computação e engenharia. Existe também uma pressão enorme relacionada ao sigilo. Boa parte dos profissionais não pode comentar absolutamente nada sobre o que faz, mesmo fora do trabalho. Em muitos casos, os próprios familiares só conhecem descrições vagas das funções exercidas. E talvez o mais curioso seja que a espionagem moderna mudou completamente a ideia clássica de agente secreto. Hoje, uma pessoa sentada em uma sala silenciosa diante de um computador pode ter acesso a informações capazes de influenciar governos, guerras e relações internacionais sem jamais sair do prédio.